Continuando com os nossos estudos acerca do bem de família, a gente tem duas modalidades, né? O bem de família convencional ou voluntário e o bem de família legal. Agora, nesse segundo vídeo, melhor dizendo, a gente vai estudar o bem de família convencional ou voluntário, tá? Vale dizer que essa matéria ela estava prevista antes na parte geral do nosso Código Civil de 1916, como eu falei para vocês, tá? Estava lá no nosso artigo 70 a 73. E agora ela está dentro do nosso capítulo de Direito de Família, dentro dos artigos 1711 a 1722. Isso porque o nosso Instituto mantém uma relação absolutamente direta com o direito familiar, sendo sim uma tendência da proteção dos direitos da personalidade a partir de uma concepção social e axiológica. O nosso bem de família convencional ou voluntário, ele pode ser instituído pelos cônjuges, ou seja, pela entidade familiar ou até mesmo por terceiro, mediante uma escritura pública ou testamento, não podendo ultrapassar uma reserva de 1/3 de patrimônio líquido das pessoas que fazem a instituição. Então, dentro do artigo 1711, a gente já tem uma conceituação e já tem uma limitação de 1/3 do patrimônio líquido dessas pessoas que fazem a instituição desse bem de família. Essa limitação, esse limite estabelecido pela legislação, visa proteger eventuais credores, isso fica muito claro para nós. E também pelo que consta na parte final desse dispositivo do 1711 do Código Civil, o bem de família convencional não revogou o bem de família legal, coexistindo ambos em nosso ordenamento jurídico. Então a gente vai estudar a primeira parte desse vídeo, o nosso bem de família convencional e depois o bem de família legal, sendo que ambos coexistem no nosso ordenamento jurídico. No caso de instituição por terceiro, devem sim os cônjuges aceitar expressamente essa instituição, beleza? É preciso a gente ter em mente que as regras constantes do nosso Código Civil não se aplicam, pelo menos a princípio, ao bem de família legal, tratado de forma específica na nossa Lei 8.009 de 1990. Mas para isso, obviamente, ó, minha cachorra latindo, a gente vai invocar o nosso famoso poder hermenêutico de diálogo das fontes. E o diálogo das fontes vai trazer uma exclusão ou uma coerência, ou seja, uma aplicação de uma lei ou de outra lei. Em verdade, a nossa modalidade aqui em estudo, ela tem uma pouca relevância prática. Por quê? Porque a Lei 8.009 de 1990 vai consagrar a impenhorabilidade automática do imóvel destinado para a residência da família ou da pessoa. Assim sendo, existe uma desnecessidade em torno dessa instituição por uma escritura pública ou por um testamento, o que gera, por exemplo, gastos, inclusive de registro do próprio bem de família. E a gente vai verificar ainda na aula de hoje que o bem de família voluntário tem o inconveniente de ser inalienável, além de ser impenhorável, é claro. Então, diante dessa pouca relevância, existe um projeto de lei, que é o nosso projeto de lei que a gente já falou várias vezes, que é o nosso Estatuto das Famílias, do IBDFAM, que pretende suprimir essa categoria e o duplo tratamento, o que conta com o apoio de boa parte da doutrina. O Rodrigo da Cunha Pereira, que é o presidente do IBDFAM, ele vai falar para nós que essas entidades familiares constitucionalizadas não são números clausos, portanto, devem ser consideradas também as entidades unipessoais, tá? Então, isso vai justificar a possibilidade da instituição do bem de família voluntário por membro de outras manifestações familiares, casos da nossa família anaparental, constituída por parentes que não são ascendentes e descendentes, e até mesmo a nossa família homoafetiva, tranquilo? Então, para que haja uma proteção prevista dentro dessa lei, é necessário que o bem seja um imóvel residencial, seja ele rural ou urbano, incluindo a proteção a todos os bens acessórios que o compõem, caso inclusive das pertenças na regra do artigo 1712 do Código Civil. E a proteção poderá ainda abranger valores mobiliários, cuja renda seja aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. E uma novidade do nosso Código Civil foi o artigo 1713, que vai falar para nós que tais valores mobiliários não poderão exceder o valor do prédio instituído diante da sua flagrante natureza acessória. Esses valores devem ser individualizados no instrumento da instituição do poder do bem de família, melhor dizendo, convencional, na regra do parágrafo 1º desse mesmo dispositivo, que é o 1713. Se se tratar de títulos nominativos,
A instituição como bem de família também deverá constar dos respectivos livros dos registros na regra do segundo parágrafo desse mesmo dispositivo. E de forma eventual, o instituidor de proteção pode determinar que a administração desses valores seja, sim, conferida a uma instituição financeira, bem como disciplinar a forma de pagamento das rendas a todos os beneficiários na regra do parágrafo 3º do artigo 1713. Nesses casos, a responsabilidade dos administradores obedecerá às regras previstas para o contrato de depósito voluntário previsto dentro da nossa normativa do artigo 627 ao 646 do Código Civil. A nossa instituição do bem de família convencional deve ser efetuado por escrito e registrado no cartório de registro de imóveis do local em que o mesmo está situado, dentro do 1714. Em todos esses casos, pela nossa regra especial expressa no nosso artigo 1711 do Código Civil, vai existir uma necessidade de uma escritura pública ou testamento, não importando o valor do imóvel. Assim, não merecerá a aplicação do artigo artigo 108 do Código Civil, que dispensa a nossa elaboração da escritura pública nos negócios envolvendo imóveis com valores igual ou inferior a 30 salários mínimos. E com a instituição do nosso bem de família convencional, também chamado de voluntário, o prédio ele se torna inalienável inalienável e impenhorável, permanecendo isento de execuções por dívidas posteriores à instituição. Entretanto, essa proteção não prevalecerá nos casos de dívida com as seguintes origens dentro da regra do 1715 do Código Civil, como, por exemplo, dívidas anteriores à sua constituição de qualquer natureza, dívidas posteriores relacionadas com tributos relativos ao prédio, caso, por exemplo, do IPTU, que são obrigações propter rem ou ambulatórias, ou, por fim, a última possibilidade de despesas de condomínio, outra típica obrigação propter rem ou ambulatórias, mesmo posteriores à instituição. Tranquilo? Então a gente vai perceber que são apenas 3 exceções acerca da impenhorabilidade do bem de família convencional. Essas previsões do nosso artigo 1715 não se confundem com as 7 exceções previstas da nossa impenhorabilidade do bem de família legal, o que a gente vai nós fazemos com que o intérprete tenha uma grande atenção. E talvez no tratamento dessas exceções estivesse uma única vantagem de constituição do bem de família em apreço, mas a gente verifica que a referida instituição teria o intuito de fraudar o próprio sistema jurídico, estando carregado de uma certa ilicitude por fraude à lei imperativa, enfim, dentro da regra por lesão à boa-fé e aos bons costumes, que são sim fundamentadores do nosso abuso do direito na regra do artigo 187 do Código Civil. Também a gente pode verificar uma possível ilicitude por uma fraude à lei imperativa na regra do artigo 166, inciso 6º do Código Civil, o que depende, obviamente, de uma análise do caso concreto, e a gente vai dar um exemplo aqui para ilustrar para vocês. Imaginemos que o devedor de alimentos que constitui um bem de família voluntário antes do inadimplemento da dívida, visando de forma premeditada a proteção do imóvel determinado, o que não deve prevalecer. Por quê? Como a gente vai notar, a previsão da exceção dos alimentos consta dentro do artigo 8009 de 1990 e não no Código Civil de 2002, o que abre uma margem gigantesca para manobras jurídicas indesejáveis. Então, a penhora deve ser admitida, por quê? Porque a proteção teve como objeto fraudar a norma de ordem pública que consagra o dever alimentar dentro da regra do artigo 1694 do Código Civil. O nosso parágrafo único do artigo 1715 do Código Civil está em sintonia com a proteção da pessoa, estabelecendo que, no nosso caso de execução dessas dívidas, o saldo existente deva ser aplicado em outro prédio como bem de família ou em títulos de dívida pública para o sustento familiar e a não ser, melhor dizendo, que motivos relevantes aconselhem outra solução e essa outra solução ficará a critério do magistrado. Tranquilo? E a inalienabilidade, como regra geral, está prevista no nosso artigo 1717, sendo somente possível a alienação desse referido bem mediante consentimento dos interessados, ou seja, os membros dessa entidade familiar, de seus representantes e ouvido o Ministério Público.
vai ficar claro para nós que esse dispositivo, que a possibilidade de alienação depende de uma autorização judicial, sendo relevantes os motivos para tanto. Então, a alienação do bem de família voluntário ou convencional, não havendo preenchimento dos requisitos legais, é nula. Por quê? Porque vai existir uma fraude a uma lei imperativa dentro, novamente, do inciso 6º do artigo 166 do Código Civil. E, eventualmente, comprovada a impossibilidade de manutenção do bem de família convencional, poderá o juiz, a requerimento dos interessados, extingui-los ou autorizar a subrogação real dos bens que constituam em outros, ouvindo o instituidor e o Ministério Público. Aqui a gente vai estar diante de uma hipótese de dissolução judicial desse bem protegido, que é consagrado no artigo 1719 do Código Civil. E de acordo com a nossa jurisprudência do Estado de São Paulo, melhor dizendo, do Estado do Rio de Janeiro, aliás, de Minas Gerais, eu vou ler aqui no celular e acabei ficando um pouco confuso, havendo uma subrogação, os efeitos são protegidos após o registro da substituição e não da instituição do bem anterior. Tranquilo? Dentro do nosso apelação civil 1002407775606, dígito 2/0011 de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No que concerne essa administração desse bem de família voluntário, salvo previsão em contrato, cabe a ambos os cônjuges, sendo possível a intervenção judicial em caso de divergência na regra do 1720 do Código Civil. Esse comando legal vai constituir uma novidade para nós e está em total sintonia com a nossa igualdade consagrada do nosso caput do artigo 226 da Constituição Federal e no artigo 1511 do Código Civil. Traz também uma tendência de uma judicialização desses conflitos conjugais. Por quê? Porque vai caber ao juiz decidir a questão que interessa aos membros dessa entidade familiar. E há uma importante constatação de que essa tendência não é atual. É uma fuga para o Poder Judiciário, o que não pode ser captado pela leitura do nosso Código de Processo Civil de 2015, que determina uma valorização da desjudicialização em vários de seus dispositivos. No caso de falecimento de ambos os cônjuges, a administração desse bem de família caberá ao filho mais velho, se este for o maior. Caso contrário, essa administração caberá ao seu tutor, na regra do parágrafo único do artigo 1720. A instituição dura até que ambos os cônjuges faleçam, sendo que, se restarem filhos menores de 18 anos, mesmo falecidos os pais, a instituição perdura até que todos os filhos atinjam a maioridade, dentro também do artigo 1716 do Código Civil. Mais uma vez, o que a gente percebe é que a intenção do nosso legislador é proteger a célula familiar. Todavia, a extinção desse bem de família convencional não afasta a imperabilidade prevista na Lei 8.009 de 1990, que é o nosso bem de família legal. A dissolução da nossa sociedade conjugal, seja por uma separação, um divórcio, morte, inexistência, nulidade ou anulabilidade do casamento, não extingue o bem de família convencional. Dissolvida essa sociedade conjugal por morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção da proteção se for o único bem do casal. E é essa a redação do nosso artigo 1721. E é também de se concordar com o nosso professor Rodrigo da Cunha Pereira, quando lembra que tal dispositivo também se aplica igualmente aos conviventes ou às nossas outras entidades familiares. Porém, mais uma vez, a extinção do nosso bem de família voluntário convencional não vai afastar a proteção da nossa Lei 8.009 de 90 e, atualizando aqui as nossas questões, né, fica em dúvida a eficácia desse dispositivo quando ele faz a menção à separação, e a gente já está cansado de falar que a nossa emenda constitucional 66 de 2010 pôs fim ao Instituto da Separação. E para finalizar esse bem de família convencional ou voluntário, determina o artigo 1722 do Código Civil que se extingue o bem de família convencional com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos à curatela. Então, pela terceira vez, anote-se que essa extinção não impede a aplicação do artigo 8.009 de 1990, que a gente vai tratar no próximo vídeo. Então, é um instituto que não pegou muito, mas está lá dentro do nosso Código Civil e está aqui para confundir na hora de fazer os concursos e as provas, beleza? Agora, no próximo vídeo, a gente vai estudar o bem de família legal, que é o mais comum e é o mais importante, vamos dizer assim. Já voltamos.